Bom, amigo internauta, então novamente aqui com a Sueli Souza, complementando então o assunto sobre a medicina chinesa, né? Você trouxe um quadro muito interessante pra gente, Sueli. Sim. E vamos abordar então a questão dessa questão alimentar que você está expondo pra gente. Só para a gente poder lembrar um pouquinho do que a gente falou sobre o ciclo de controle dos elementos, né? Se a gente lembrar direitinho, um elemento controla o outro. Então, eu vou dar em linhas gerais alguns alimentos que você pode usar quando estiver com alguma questão emocional envolvida. Por exemplo, se seu estado emocional atual é uma tristeza, que aí você precisa entender se é tristeza, se é medo, se é raiva, você precisa entender. Você tem que definir. Se seu sentimento é de muita tristeza, o seu elemento metal está comprometido. O que você pode compensar? Você tem um sabor que você pode compensar. Você tem que comer alimentos do sabor amargo, porque é o elemento fogo. O elemento fogo controla o metal. Lembra que eu falei que o fogo derrete o metal? Então, tá triste, não corre pro chocolate que a gente come, cheio de açúcar. Porque aí é outra coisa. Se você corre pro chocolate que a gente tem aqui, que vem de qualquer esquina, que é bem doce, você vai trabalhar o elemento terra, que talvez aumente sua preocupação, tá? Então pensa bem, o chocolate é bom no momento desse? Se for cacau, porque o cacau é amargo. Então, tem lógica você procurar o chocolate quando você está entristecido. Porém, ele tem que ter menos açúcar. Ele tem que ser mais amargo. Mais cacau mesmo. Mais cacau, exatamente. Essa é gordura, açúcar, né? Que não vai ser chocolate não meio amargo, não, inteiro amargo. Inteiramente 100%. 100%. Eu consegui comer 99%, mas é difícil. É difícil porque a gente está habituado com o quê? Com açúcar. Com açúcar. É o grande veneno da humanidade atualmente, né? Período que a gente está vivendo, em que nós somos viciados em alguns sabores. Exatamente. Nós temos um vício pro doce. A gente está com uma predisposição para os excessos de açúcares, de várias formas. E você vai ver um aumento na obesidade por conta desses excessos em alimento doce, tá? Se você comeu demais, você precisa manter um equilíbrio, essa compensação desse excesso. Eu comi amargo demais. E aí o que acontece? Fogo demais também não é bom. Caso você tenha excesso nesse fogo, você tem que comer alimentos de origem salgada, que aí vão trabalhar o elemento água. Lembrando que a água controla o fogo. Por exemplo, Sueli, com essa onda também é muito vegana, o pessoal de repente se dedicando mais a comer os vegetais e não mais as carnes. Aí tem muita gente que vai fazer a opção, né, de fazer a sua saladinha bem temperada, né? Então capricha exatamente nesses temperos, muito limão, muito vinagre, vinagre balsâmico também e tal. Então eles vão carregar exatamente nesse elemento aí que você está falando. Então, né? Se você usa ácido demais, você vai carregar o elemento madeira, tá? Lembra disso. Ácido está relacionado ao elemento madeira. Picante está relacionado ao elemento metal. Salgado, que não é sal de cozinha, está relacionado ao elemento água. Amargo relacionado ao elemento fogo e o adocicado ao elemento terra. Então, vamos lá, a gente está num prato com bastante legumes, verduras, muito bom, tranquilo, maravilhoso. Mas se você carrega na acidez, você pode, de repente, carregar o seu elemento madeira. Sobrecarregando o elemento madeira, você pode, de repente, sentir mais raiva. Então, se você tem excessos de raiva ou tá irritado, uma pessoa irritadiça, você tem que equilibrar esse elemento madeira. O que você vai usar para equilibrar o elemento madeira? Um alimento picante. Que aí pode ser, por exemplo, uma pimenta, porque a pimenta está mais relacionada, a pimenta malagueta está mais relacionada ao elemento fogo, mas o gengibre, por exemplo, cebola, por exemplo, está relacionado ao elemento metal, que controla o elemento madeira. Caso o elemento metal fique exacerbado, porque aí eu comi picante demais, eu enchi a pança de gengibre, achando que gengibre que é a coisa, então você de novo vai ter que trabalhar o excesso de metal com o sabor amargo, tá certo? Mas aí eu tô com medo, minha sensação é medo, eu tô me sentindo
paralisada porque eu tenho medo do enfrentamento. Eu estou com o meu elemento água com dificuldade. Para trabalhar o elemento água, eu preciso usar o sabor adocicado, que aí vem as batatas, vem os alimentos de sabor adocicado. Lembrando de novo que não é pudim, por favor. Pois é. Não é pudim, tá? Caso o elemento terra fique em excesso, que é difícil ter um elemento terra em excesso, mas é fácil a gente entrar em excessos com alimento doce. É fácil você confundir um legume adocicado e correr rapidamente para a primeira torta que você encontrar numa doceria. Você acha que está compensando e, na verdade, está prejudicando o seu elemento. Caso você fique com excesso, você precisa usar o elemento madeira. Então, você usa alimentos ácidos para controlar os excessos de terra, tá? Os excessos que o doce vai dar para você. Aí eu tô preocupado. Então, minha emoção agora é a preocupação. Não consigo desligar. Pensamento um atrás do outro, não durmo direito. Não tem jeito. Que alimento eu posso comer para equilibrar meu elemento terra? O ácido. A madeira segura a terra. Então, pensa na raiz de uma árvore segurando aquele pedaço de terra que vai desabar se chover. Então, sua terra está exacerbada, você está com preocupações demais, começa a usar mais limão para temperar sua salada. Uma saladinha de noite antes de dormir, por exemplo. Então, salada de noite é ótimo, mas o melhor alimento para a noite, eu já vou dar essa dica, o melhor alimento para a noite é uma proteína vegetal. Porque ela não sobrecarrega o seu sistema digestivo, ela te dá um alimento que é difícil quebrar, que ele vai sendo quebrado de maneira muito devagar, ele não sobrecarrega seu sono e ele não te deixa mais gordinho no dia seguinte, como os excessos de açúcares, frutas e macarronadas e pizzas da noite. Mas a gente também tem visto tanto o problema de hormônio nos frangos, por exemplo. É. É complicado a gente apostar em qualquer lugar para comprar um negócio desse, por exemplo. Então, frango é um alimento que hoje eu contraindico. Se você vai comprar frango comum, de mercado... Frango de granja, de mercado. É, frango de mercado eu contraindico porque ele tem muito hormônio. E são hormônios que fazem esse frango crescer. Em 40 dias chegar o tamanho de 3 meses. Pois é. Um tamanho que ele deveria ter com 3 meses ou mais, né? Ele vai, inclusive, estar muito mais pesado do que se ele tivesse sido criado no quintal. Se ele tivesse sido criado comendo minhoquinha, né, só aquela canjiquinha, que eu esqueci o nome desse milho trituradinho, e verdurinhas que ele vai comendo no quintal, ele não chegaria àquele peso absurdo de 5. Você já viu aqueles frangos gigantescos do final do ano, que eu esqueci o nome. O Chester é um que não é híbrido, peru, né? É um híbrido mudado geneticamente, que ele só tem peito e coxa. Ele é híbrido. Então eu não sei que hormônio que usou mais a genética para criar. É que você nunca viu o Chester, né? Antes de bater, você já viu? Você já viu o bichinho Chester? O bicho Chester eu nunca vi. Você não vê? Nunca vi. Não vê, porque eles não mostram. Eles né? que não dizem, já falaram que ele é muito bonito. Não sei se é verdade, que eu também nunca vi. Eu sei que no final do ano tem. Que ele tem maior, pelo tamanho de 5 quilos, meu amigo. Né? Que o frango normal, quando você assa, ele encolhe. Então, o frango é uma carne que a gente diria que é mais adocicada. E as pessoas falam assim, eu só como carne branca, né? Como um sinônimo de sou super saudável, porque carne vermelha é venenosa. Assim, para quem não come carne, ele não vai comer nenhum tipo de carne, porque comer, além de ser bom para a saúde, comer é um substrato energético e também é um ato político. Então, se você deixou de comer carne, você deixou de comer carne por questões pessoais suas, de que você entendeu que o sacrifício animal não vale a pena para manter a sua subsistência. Que, inclusive, existem várias questões alimentares no mundo, vários alimentos no mundo disponíveis que você não precisa matar nenhum animal para comer. Isso é uma coisa.
Agora, eu vou entrar na onda do saudável, eu deixo de comer carne de boi, eu vou comer só carne de frango, eu posso me comprometer com a quantidade de hormônio que eu vou ingerir, tá? Então, repense a dieta baseada só em carne de frango. A medicina chinesa usa carneiro, ela usa porco, ela usa coelho, ela usa algumas outras aves que a gente não tem o hábito, né, de comer, nem vou ficar citando. Mas o que você precisa entender? Você precisa dos 5 elementos na comida. Você precisa dos 5 sabores na comida. Isso é o que é importante dizer. Eu estou com excesso deste elemento, eu uso aquele para controlar. Então você precisa do salgado, do adocicado, do picante, do ácido e do amargo. Isso juntamente com aquela questão da coloração que eles sempre junto falam, com a coloração. Né? Que é Porque a cor está relacionada ao sabor. Então, o vermelho, que está relacionado ao elemento fogo, está relacionado ao sabor amargo. O verde, que está relacionado ao sabor ácido, está relacionado ao elemento madeira. Uhum. O branco, que está relacionado ao elemento metal, que está relacionado ao picante. Você vê o gengibre, ele praticamente não tem cor. É só um exemplo, assim, né? Os escuros, que estão relacionados ao elemento água e relacionado ao sabor salgado, né? Qual que seria o água? Elemento água, que trabalha bem elemento água, feijão. Ah, feijão. Feijão trabalha muito o elemento água. E o feijão preto, melhor que os outros. Também Porque ele tem uma quantidade, inclusive, de magnésio muito maior do que os outros. O azuki também é um bom feijão. O azuki, principalmente para quem tem questões com diabetes. Para fechar o quadro dos alimentos que equilibram o estado emocional, se você tiver agitado, que é o elemento fogo, está muito agitado, extremamente agitado, você tem que comer alimentos do sabor mais para salgado. Eu vou colocar aqui alimentos marinhos, para ficar melhor entendido, tá? Porque salgado, eu vou comer coxinha de galinha, vou comer salgadinho, não é isso, tá, gente? E se ficar com o excesso do elemento água, que eu também acho muito difícil, porque o elemento água está relacionado à essência que nasce junto com você, e essa essência é como se fosse uma vela. Você nasceu, você acendeu essa vela. Então, a gente só tem a tendência a gastar a vela, conforme a vida vai passando. O que você pode fazer? Gastar com uma velocidade mais tranquila. Porque se você começa com os excessos, você gasta ela demais. Mas caso você tenha algum excesso do elemento água, você vai controlar com alimentos adocicados, que aí você trabalha o elemento terra. Tá bom? Legal. Bom, pessoal, então esse foi mais um complemento aqui da parte da medicina chinesa trazida pela Sueli Souza para vocês, no Tocando Oculto, e a gente volta já com mais um tema para vocês. Bom, amigo internauta, então novamente eu, Fred João, Orlando de Freitas Júnior e Sueli Souza, nossa terapeuta holística, trazendo para você um pouco mais sobre os conceitos alimentares. Hoje a gente tem aqui também um pedido que chegou aqui através da internet, que são sobre os transgênicos, né, Sueli? Porque a gente está cada vez mais vendo nas notícias do dia a dia, dizendo que as grandes empresas dizendo que é necessário ter transgênico, porque senão não consegue abastecer o mercado mundial com alimentação, e é tudo mentira, né? Na verdade, é uma grande mentira quase que tudo, né, Orlando? Porque as pessoas querem fazer de conta de que isso tem que ser verdade para ser via de regra, e a gente não sabendo o que eles estão escondendo, né? A verdade que estão escondendo. Mas, enfim, vamos falar um pouco sobre os transgênicos que está na moda aí, ou Sueli? O malefício que causa tudo isso. Pois é, o transgênico, na verdade, ele é um alimento que está sendo produzido há pelo menos 30 anos. Eu acho que talvez um pouco mais, eu não sei exatamente a data. Mas eu lembro que houve um período em que a gente estudou a comida Frankenstein, que era uma comida que levaria um gene que a gente não tem controle, que a gente não sabe o que é, e ela pode até ter o seu formato modificado. Comida Frankenstein, essa é a comida Frankenstein, Eu lembro de uma matéria de uma revista específica na época, mostrando uma banana que ela tinha por dentro um verde fosforescente. Ela tinha uma casca cor-de-rosa, um verde fosforescente e o interior amarelo. Estava sendo uma comida do Predador, aquele filme do Predador, né? Filme Predador. O sangue é verde. Mas faz muito sentido,
Por quê? Porque a comida foi modificada geneticamente. Na verdade, a gente precisava aprender um pouco sobre isso. Ela foi modificada para que ela pudesse aguentar alguns intempéries, coisas que uma planta normal não suportaria. Então, por exemplo, questões relacionadas ao clima, questões relacionadas ao controle de pragas. O que se esqueceu com essa brincadeira de Deus, que eles estão mexendo no DNA desse alimento, desse ser, né? Eu tenho muito respeito com os vegetais, eu tenho muito respeito com os minerais, porque todos eles têm um DNA específico, todos eles têm uma energia específica, e nós estamos susceptíveis a essas energias, sim. Não somos apenas seres humanos que somos ser super, hiper evoluído e só de nós saem coisas boas. Não é bem assim. Então, os alimentos que estão relacionados aos vegetais aos vegetais, fruta, legumes e verduras, eles foram modificados para aguentar alguns intempéries. Quando eles fizeram isso, eles modificaram também a terra onde esses alimentos são plantados. Essa terra começou a ficar mais pobre. Por exemplo, plantação de soja, ela acaba com esse solo para gerações, por gerações. Difícil colocar esse solo de novo em equilíbrio com todos os minerais que ele precisa ter para que essa planta nasça de forma saudável. Então a plantação de soja, hoje o Brasil ele é considerado, bom, pelo menos ele já foi considerado como o maior produtor de soja, ela foi colocada de forma muito incisiva na dieta do brasileiro como o produto saudável. A soja ela não deixa de ser saudável, tá? Ela tem questões que equilibram hormônios, por exemplo, principalmente os femininos. Eu não aconselho soja para os homens, porque a soja vai trabalhar muitas questões de hormônio feminino. Senão ele vai ter questões de hormônio feminino exacerbadas no seu corpo. Se ele não deseja isso, então ele deve evitar o uso muito acentuado de soja. E que são isso? Por exemplo, formação de mama, o que a gente chama de ginecomastia, né, no homem. Ele começa a ter uma certa gordura na glândula mamária, porque o homem também tem uma glândula mamária, e ele vai ter uma proeminência como se fossem seios, por exemplo. Então, voltando a falar da terra, a plantação de cana-de-açúcar também foi uma plantação que machucou muito a terra, e a gente foi grande produtor de cana-de-açúcar em muitos períodos. Ainda temos muita plantação de cana-de-açúcar. A colheita ela foi feita colocando fogo nessa cana, se coloca fogo na lavoura, para depois os trabalhadores e as máquinas virem fazendo essa colheita. Fogo na terra, se vocês lembrarem do que eu falei sobre os elementos na medicina chinesa, o fogo ele vai acabar com essa ecologia da terra, né? Fogo demais destrói toda a capacidade que essa terra tem de produzir coisa boa. Então a gente tem uma produção de alimentos em grande escala, porque ela é muito menos susceptível a pragas, não é isso? E continuamos com fome no mundo, que é controverso. Ainda há muitas pessoas passando fome na contramão, na verdade, de um desperdício muito grande nos supermercados, nas latas de lixo. Você vê pessoas jogando sacos de verdura, legume fora. Vá à feira e você vai comprovar isso que eu estou dizendo. Muito alimento sendo jogado fora, na contramão de pessoas passando fome, na contramão de uma produção grandiosa de comida, porque agora temos alimentos que não sofrem mais com as intempéries. Muito estranho isso. Um outro ponto a ser considerado, que quando você muda o DNA desse alimento, você não tem controle do que foi modificado nesse alimento. E nem o que vai causar isso em você futuramente também. Exatamente. Eu vou comer um tomate, como a gente já até fez um comentário aqui, vou morrer porque eu sou alérgica a alimentos marinhos e esse tomate tem uma modificação de um alimento marinho dentro.
eu não vou saber que isso existe. Então. Porque o transgênico não vem com uma bula Do que foi feita a experiência. que foi feita. Que é tudo não patenteado. sabe. Então você tem a patente daquilo. Agora, se você fizesse uma experiência, se como a Embrapa já faz o contrário, a Embrapa é milho com milho. E ela vai fazer um elemento, então você vai fazer de banana com banana. A banana, ela faz o seguinte, a própria banana, se ela notar que o solo está muito seco, está perdendo, no final dela a banana tem semente. Só que ela vai dar uma semente desse tamanho, um jeito dela fazer o quê? Dela se perpetuar. Exatamente. Ela vai jogar uma semente para fora daquela banana que vai ser... Você vai cortar, não vai ter massa, vai ter mais semente. Para quê? Para jogar, porque você pega de pedacinhos em pedacinhos dela, dá o broto e vai plantando. Então, qual a necessidade? Então, o problema é que eles fizeram isso, jogaram a cultura, que é a soja, é um alimento que eles estavam introduzindo a soja, e isso vem com outros alimentos também, que não tem uma função, outras coisas também na água, tal, que põe. Então vamos colocar para poder fazer essa parte aí. E essa parte industrial joga para lá, tanto que você não vê mais. Antigamente se criava frango e galinha em casa. Foi se jogando isso como se não era bom. Aí você começou a ter as granjas fora, onde você matava a galinha na hora e tal. Aí daqui a pouco falaram assim, não, isso não pode, a Anvisa veio, se eu não me engano foi a Anvisa, porque condições de higiene, tudo bem. Só que o que acontece? Transferiu tudo para a indústria. Então você não tem mais o pequeno que faça aquilo, que às vezes você tinha um frango, que o cara tinha lá, a parte lá que tinha, né? E ele dava ração normal, milho. Então ele jogava, ele não comia aquela ração lá. E os frangos que tinham lá eram até mais saudáveis que você tinha. Não era um tipo só de frango, você tinha vermelho, carijó e tudo. Você tinha às vezes até um galho em cima do puleiro que ficava. E você acabou com isso, né? Não, então, mas exatamente. E tem um problema sério que o pessoal das grandes empresas alegam, dizendo que se não fosse os transgênicos, a população passaria fome no mundo inteiro. Quer dizer, é uma grande mentira, porque não é por esse ponto. Mas as pessoas ainda passam fome hoje. Sim. Tem transgênico, então uma coisa não justifica a outra. Sim. Eu acho que... Então por que você tem transgênico? Por que você tem... a gente não tem como arranjar uma fórmula de se mobilizar para isso? Finalizar isso? O ser humano pode tudo. Né? Fred, o ser humano pode o que ele quiser, ele só não sabe disso. Então, acho que... O que acontece é que não há interesse de quem domina e, gente, entenda que para ver, para a ordem natural das coisas, nós até conversamos isso em off um momento, para a ordem natural das coisas existe o dominador e existe o dominado. Essa relação tem que existir. Existem ricos e pobres. Essa relação tem que existir, porque é a ordem que a gente fala o tempo todo na medicina oriental, inclusive de equilíbrio. Não existe dia se não houver noite. Então, o ser humano poderia fazer o que ele quisesse. Como ele ainda não sabe disso, se ele, mesmo sabendo, ele para e pergunta, mas eu vou fazer como? Eu moro em apartamento. Eu não vou deixar de viver no centro da cidade, com o meu carro, todo o meu conforto, minha TV a cabo, internet a qualquer hora do dia ou da noite. Estamos aqui na internet, inclusive, né? Para plantar minha comida. Primeiro porque ele precisa de uma expertise para plantação. Ele precisa entender, ele precisa começar de novo. O que ele precisa entender? Ciclos lunares ele precisa entender, ciclos de chuva ele precisa entender, lençóis freáticos ele precisa entender, principalmente se há cruzamento de lençol freático, provavelmente a energia que vem dessa região não é boa. Se você plantar aqui em cima ou criar algum animal aqui em cima, vai adoecer, não vai produzir. Então ele precisa voltar à sua origem como um homem da natureza. Lembra que a gente fala sempre, se perceber o entorno, aí ele talvez consiga sobreviver na roça hoje. Senão ele vai precisar morar num lugar que já tenha isso. Então existe uma forma de se plantar hoje que alguns conhecem, eu tenho estudado um pouco porque o meu foco é o viver mais natural possível, que é a agricultura florestal, que é uma plantação dentro da floresta. Eu não preciso desmatar para plantar. Eu posso plantar no meio
de todo o mato que tiver dentro do meu quintal, dentro do meu sítio, da minha chácara, da minha fazenda. Existem trabalhos muito bons relacionados à agrofloresta, em que você só poda as árvores e essa poda mantém aqui embaixo. Porque essa planta, ela também tem o potencial de se nutrir, que é uma coisa que foi renegada, foi negada. O que se faz hoje? Corta-se tudo, dá adubo industrial, dá um adubo que não foi feito para essa terra, porque eu fico medindo com uma fitinha de pH, tá faltando esse ou aquele mineral, e artificialmente eu coloco nesse mineral. Ou eu vou plantar dentro da água. Eu tenho preferência por alimentos plantados numa terra. Eu tenho preferência por alimentos plantados em terra. Então a rúcula hidropônica eu prefiro não comer. Por quê? Porque ela é um alimento que precisa da terra. Senão eu tenho que botar na água as gotinhas do que vai faltar nessa água. Mas, por exemplo, tem alimentos que você quiser adiantar o processo de crescimento na água, depois você pode transferir para a terra. Por exemplo, é outra coisa. Você pega a cebolinha que você comprou e deixa na água, corta, deixa ela na água, ela vai brotar. Existe até alguns lugares na internet que eles mostram alguns alimentos que você compra uma vez e se quiser plantar, você pode plantar porque é fácil de brotar. Aliporó, cebolinha, tudo isso. Porque todos eles têm o mesmo sistema de crescimento. Então se você plantar na sua jardineira de casa mesmo, tá? No seu quintal, você corta num determinado pedaço dela, ela continua brotando. Não há problema nisso. Usar a água para que ela brote ou para que ela crie raiz é um processo. Criar a planta toda dentro da água é outro processo. Né? E um detalhe de transgênico é assim, transgênico vem para salvar, só que é um detalhe, continua caro. Então, peraí. Então tudo é transgênico agora, tudo, muita coisa híbrida, o limão R$5, e não sei o que, tá mais caro, tudo. Sim, agora. Então por que tá caro? Porque o que acontece com o transgênico e não natural? O cara precisa do adubo correto para fazer aquilo germinar, porque se ele não germina, então você tem que comprar toda uma gama de coisa, de adubos e jogar produtos químicos naquela terra para que aquilo germine. Sim. E você nota até que quem está acostumado começa a mexer com terra, você nota o seguinte, você compra uma planta num viveiro, qualquer coisa, você leva, você plantou ali. Essa planta ela leva uma adaptação inclusive com o seu solo. Às vezes você fala, poxa, mas no cara lá estava crescendo, porque ela veio com um tipo de terra que ela estava adaptada. Aí no seu solo ela vai se adaptar de novo àquele solo que tem na sua terra. Aí ela vai se adaptar, aí você pode pegar até pegar fazer uma enxertia, alguma coisa dela, transplantar uma muda, porque ela já está adaptada ali. Cada terra tem diferença. Sim. Só que aí você faz isso, mas você vê a diferença. Eu peguei um pedaço de uma batata que é totalmente orgânico, que na época pegamos, falei, vamos ver, começou a dar um brotinho, vamos plantando na terra. Colhemos batata roxa, que hoje em dia é difícil, você não encontra batata roxa na feira, ela não é fiapenta, ela está constante. Uma outra batata, que é uma batata que eu não sei o nome, é uma batata branca, ela dá uma em cada ponto dela, você plantar uma, ela vai nascendo, vai dando os pontos as batatas. O gosto é outro. Não, a comida é diferente, mas outra, e o preço? Aí se você for mensurar, você não tem tanto trabalho assim, eu não estou colocando agrotóxico nenhum. Ah, tem a formiga. Ah, a formiga vem a podadeira, tal, mas a formiga ela também faz um trabalho. Então ela tem a questão, ela está comendo ali por quê? Bem, primeiro porque aquilo não está lá. Primeiro que não é da região. Primeiro que não sei o quê. O máximo que faz, até falei pro Fred, pô, joga um pouco de calcário perto, que você não está matando. O que ela vai fazer? Ela vai mudar de local. Você não vai precisar matar, mas porque se a própria... você perceber, Orlando, você só vai ter uma praga no seu quintal se essa terra estiver em desequilíbrio. Sim. E a terra entra em desequilíbrio quando você faz monoculturas. Sim, exatamente. Por quê? As plantas, elas têm um sistema de autorregulação. E a gente até comentou sobre a braquiária. Vou arrancar a braquiária? Não, você vai fazer uma plantação e essa braquiária vai entender que até aqui ela pode ir, a partir daqui ela não vai mais. Você percebeu isso com a Catalônia e com a cebolinha.
E você vai ter plantas que se controlam o crescimento de outras. E algumas plantas que nascem para dizer para você, está faltando esse elemento nessa terra. É simples. E aí você pega, você não compra legume, verdura, fruta, tem parte dessa planta que você não vai usar, ao invés de ir para o lixo comum, vai para uma composteira, vai produzir seu adubo orgânico. Né? Resto de comida vale também para esse tipo de trabalho. Esse adubo orgânico você vai levar de volta para a terra que você quer tratar. Essas plantas elas vão se equilibrando. Esse é o objetivo da agrofloresta. Porque você planta no meio de outras e as plantas elas se controlam. Nenhuma praga vai sufocar. Então vai ter muita formiga quando essa planta tiver algum excesso, por exemplo, de um fungo que é um pouco adocicado. Essa formiga vai subir e vai começar a comer. Porque tem um fungozinho, se não falha a memória, é fungo, gente. As pessoas que são especialistas aí em plantação podem desvendar esse mistério. Mas vai nascer aqui uma espécie na caule dessa planta que a formiga vai lá e vai comer. Ela adora cochonilhas e tem uns outros também que elas gostam. Tem pulgão, tem cochonilha. E você vai perceber um aumento de pragas, e aí a gente vai chamar de praga por quê? Porque ela vai estar em grande quantidade, você vai perder o controle, ela vai comer demais a planta que você plantou, ela não vai conseguir produzir. Então isso virou uma praga. Mas você não precisa usar um adubo químico, ou não precisa usar um inseticida para controlar esse solo. Você só precisa aprender as questões de fluxo lunar, que é, falando de novo de seiva, né? Cheia e seca, que aí está relacionado à lua. Você vai precisar entender que plantas plantam com que plantas, que é chamada alelopatia. Você aprendendo isso, você pode fazer uma agricultura familiar, por exemplo, e sobreviver daquilo que você plantar. Algumas coisas você não vai conseguir. Arroz e feijão, acho um pouco difícil a gente conseguir fazer numa velocidade tal, dependendo do tamanho da família. Mas se você se predispuser a fazer, aquilo que você perguntou, mas será que não tem um jeito? Sim, tem. Tem formas de fazer isso. Tem disposição para? É uma outra coisa. Agora, a gente está no meio disso tudo. O que nós temos hoje para comer? Transgênico. A gente tem transgênico. O que você faz para equilibrar isso? Aí é importante você perceber seu corpo. Milho, por exemplo, eu amo milho. Eu adoro milho. Todo jeito. Milho agora é transgênico, não é, Ana? Tem alguns lugares que dá semente crioula. Tem lugares que tem semente crioula, exatamente. Aí se você tem semente crioula e pode plantar, você vai ter um milhozinho no seu quintal que você vai poder comer, ele não é transgênico. O que você precisa se atentar é com o agrotóxico. Que aí, por exemplo, se a sua terra está perto de uma outra que a pessoa usa inseticida, pode ser que você se contamine um pouco a sua terra. Porém, se essa semente é crioula, então você não tem um milho transgênico. Você tem um milho perto daquilo que a gente tinha quando a galera aqui era criança, né? A gente conheceu esse alimento, né? Então você começa a perceber no seu corpo o que esse alimento começa a trazer para você. E aí você evita. Literalmente falando, eu evito comer milho hoje. Ah, nossa, e você consegue? Às vezes não. Às vezes não. A festa junina é tradicional, né? Você chega na festa junina, tem que ter milho. Tem que ter milho. Tem que ter um milho assado pois é. Na brasa, você tem que ter um curau, você tem a polenta ou angu, como minha avó chamava. Eu sou apaixonada por angu com frango com quiabo, mas aí eu já tive que tirar o frango e agora eu tô tendo que tirar o angu. Tá sobrando quiabo. E tem casa do milho, só tem milho, só tem coisa de milho. Só tem coisa de milho. Então. Se bem que também agora o milho tá tá branco, não tá mais amarelo como era, porque o milho é todo transgênico e tem aqueles problemas todos. Ele tá bem modificado. Tá, e uma coisa, quem tem quintal, quem vai plantar, sabe o que formiga podadeira adora, chamada essa uva? Ipê. A flor do ipê, se você jogar, não deixa aquela flor no chão, porque se você tiver uma plantação de rosa e a flor do ipê, ela vai preferir a flor do ipê. Ela leva tudo. Eita. Ela não ataca mais nada, ela pega a flor do ipê que caiu e ela come. Então se você tiver uma planta, se tiver
bastante IP, pode deixar a flor cair. Você não tem ideia, só que ela gosta mais do amarelo do que do roxo, viu? Do que o outro. Ela tem preferência pela cor. Isso é uma coisa que você faz o que? Você está olhando. Então você vai notando, você passa da observação. Então tem coisas que você vai ver que procura até do Mago Floresta, tem o cambucá. Cambucá é uma planta que ela é parecida com a jabuticaba. Vai dar um tronco também amarelo. Então, cambucá, jaca, algumas você vai ver que ele não ataca. Agora, outras que não são muito daqui, formiga vai em cima. Pois é, então, a gente está com esse problema aí todo dos transgênicos para as gerações futuras. O que serão deles, né? Porque... Tem adaptação. O ser humano se adapta. Esse é assustador. Por que é assustador? Porque a gente hoje, uma adaptação hoje é muita incidência de doença celíaca. Isso é uma adaptação. Doença celíaca, aí vamos falar de as intolerâncias a glúten. Então, é uma adaptação do corpo, na verdade. E enquanto a gente não resolve, primeiro você adoece. Hoje você tem um trigo que ele tem 20 vezes mais glúten do que tinha há 20, 30 anos atrás. Por isso a incidência de intolerância a glúten. E como é que você percebe a intolerância a glúten? Geralmente questões digestivas muito difíceis, a pessoa vai ter constipação ou diarreia com muita frequência, às vezes ela fica variando. Algumas pessoas vão ser diagnosticadas com síndrome do colo irritável, que está relacionado à emoção. A síndrome do colo irritável está relacionada à emoção. Você vai ter um momento de muito estresse, você vai ter diarreia ou vai ter constipação. E, puxa vida, você tem um intestino que não funciona. O que ele vai trazer para você a longo prazo? Problemas de absorção de nutrientes. A longo prazo, pessoas com muita diarreia, ela vai ter problemas para absorver os nutrientes que ela come. Ela vai ter diarreia de alimentos em pedaço. Ela absorveu nada. Nada do que ela comeu. É quase que vomitar. Né? O alimento foi em pedaço, você evacuou o alimento em pedaço, você não absorveu absolutamente nada daquilo que você se alimentou. Então, a longo prazo, o que essa pessoa vai ter? Ela vai ter questões de hipovitaminose, questões relacionadas a doenças degenerativas. E eu vou colocar aqui as doenças degenerativas como, por exemplo, as autoimunes. A gente vai ter questões de doença autoimune? Sim, vai ter. Vai ter. E a longo prazo, para quem está constipado, você pode produzir um câncer de colo. Você entende? E você acha que também tem essa ligação com a H1N1, essa questão toda da constipação? Quer dizer, estamos comendo alimentos transgênicos, cada vez menos resistentes a gente fica também. E as doenças estão cada vez mais se acentuando aí no processo, se fortificando, e a gente nesse contexto, como é que fica? Então, lembra que eu falei que o elemento metal é um elemento que trabalha as questões de defesa do corpo, né? O chamado Eti. Se as suas defesas estão baixas, você tem uma propensão maior a adoecimentos. Esses adoecimentos podem ser por energias perversas, e aí eu vou colocar os vírus e bactérias como uma coisa que você tem contato o tempo todo, mas que não necessariamente vai te fazer doença. Então, por exemplo, eu entro em contato com o vírus da gripe todo dia, o dia todo, porque eu encontro várias pessoas todos os dias. Na cidade que eu trabalho, eu algumas vezes atendo pessoas em uma sala fechada que nem tem janela. Completamente insalubre isso. Mas é a casa que a gente trabalha. E o que você faz com isso? Nada. Você está respirando o mesmo ar que a outra pessoa está. Eu não sei nada sobre ela. Ela pode estar contaminada. Ela pode estar com tuberculose, ela pode estar com uma gripe, ela pode estar com qualquer coisa que seja transmitida pelo ar. Se eu vou adoecer, depende da minha defesa e da quantidade de vírus, bactéria, etc., que eu for exposto. Tá? Muito mais da minha defesa do que pela quantidade desses vírus que eu vou entrar em contato. Então hoje a gente entrou, que foi uma das coisas também que a gente colocou, que é questão de energia, a gente entrou numa loucura de que precisamos correr para nos vacinar agora. Exatamente. E isso virou, na verdade, a procura pela vacinação virou uma epidemia. Não a gripe em si. Você entende o que eu quero dizer? Porque, de verdade, poucas pessoas adoeceram de gripe. Mas muitas pessoas adoeceram com a busca
absurda pela vacina. Eu preciso vacinar agora e eu pago o que for para vacinar agora. Eu entendo a vacina como uma necessidade para aquelas doenças em que eu vou criar uma imunidade permanente. Então eu vou entender essa vacinação para sarampo, por exemplo, catapora, mas é muito complicado entender. Não estou dizendo para você vacinar ou não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é difícil entender uma vacinação para um tipo de ser que ele muda a cada contato com o ser humano. Quer dizer, é sempre diferente, em cada pessoa que ele recebe... Ele vai sofrer uma mutação, ele não precisa se reajustar. Vamos raciocinar. Eu sou um vírus, eu vou entrar no seu corpo vai oferecer resistência, porque faz parte do ser humano, você vai oferecer resistência. Eu não preciso me adaptar para fazer doença, eu preciso me adaptar ao seu corpo e a partir dessa adaptação eu preciso produzir outros filhos, aí eu vou crescer e aí sim eu vou produzir uma doença. Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar, exatamente. Aí sim é produzida essa doença, entende? Mas se a cada vez eu como vírus, eu entro num corpo, eu faço uma mutação, porque eu vou me adaptar, é uma mutação. Eu entro em outro, eu vou fazer outra adaptação, eu vou fazer outra modificação. Como é possível ajustar tantas mutações? Então, isso numa única vacina. Então, é disso que eu falo quando eu falo em criticidade, autoconhecimento, percepção. É pensar todo o tempo o que você faz. Eu sinto a necessidade eu faço, gente. Eu sinto a necessidade de me vacinar, eu vou me vacinar. Por quê? Porque eu entro em contato com várias pessoas, etc. Eu não sinto essa necessidade e tenho condição de manter a minha energia de defesa boa, aí eu me garanto em não me vacinar. Entende a diferença? Mas isso eu estou falando dessa loucura, tô querendo fixar bem a loucura que foi a epidemia em busca de uma vacina. Que pessoas tomaram vacinas do lote do ano passado vão precisar revacinar. Sabe por quê? Porque a vacina, essa vacina dessa gripe, ela é atualizada todo ano. Ela é atualizada todo ano. Então eu tomei um lote do ano passado, ela não serve para esse ano, teoricamente falando. Entende? Então, repensa a sua vida. Você está comendo bem? Você tem condições de manter uma alimentação boa? O que é uma alimentação boa? A alimentação saudável virou produto de consumo hoje. Sim, caríssimo. Caríssimo. O que é uma alimentação boa? Se eu puder não comer transgênico, eu não vou comer. Eu não posso, então eu vou comer transgênico. Eu percebo que meu corpo está funcionando tudo bem. Não está mais. De repente eu tenho uma dor articular. Eu tenho que perceber. Que comida foi essa que começou, que isso é a longo prazo, infelizmente. Pois é, Sueli, então, só para a gente finalizar então, essa nossa conversa aqui bem gostosa com você sobre alimentação, a gente também tem essa questão dos conservantes, né, dos agrotóxicos e tudo mais, mas o que a gente pode dizer sobre os conservantes exatamente? Então vamos lá, quando você vai comprar um alimento no mercado, e tem gente que esquece que a comida não vem do mercado. O mercado ele é só um intermediário. O alimento ele vem de algum outro lugar. Quando ele chega no supermercado, ele passou também por um transporte, ele teve temperaturas que a gente não faz ideia. Para chegar a você, no momento em que você pode consumir e ainda está em bom estado, ele provavelmente foi colhido muito antes da hora de ser colhido. Alguns alimentos, eles estão nas caixas. Uma amiga perguntou, e os alimentos da caixa? Eu fiquei me perguntando, caixa? Que caixa? Aí sim, a caixinha, o Tetra Pak, por exemplo. São alimentos, por exemplo, o leite está dentro de uma caixinha dessa, que é uma caixinha de papelão por fora, papel por fora, alumínio por dentro. Já estamos aí comprometidos que tem um contato direto com alumínio dentro, né? Esse leite, ele fica na prateleira meses, sem refrigeração. Lembrando que leite é um alimento orgânico e ele estraga no mesmo dia. Mas ele fica estéril, assim que ele é transformado em
Em longa-vida ele já é estéril, né? Já fica estéril, né? Então. Como é que vai o processo para colocá-lo nessa caixinha? Eu não vou falar do processo do HT totalmente, eu vou falar do processo de pasteurização. O processo de pasteurização, ele diz de um aquecimento numa temperatura bem alta e um resfriamento abrupto. Em 5 segundos, eu acho, né? Bem rápido, exatamente. Rápido e intenso, né? Então você acabou com todos os agentes possíveis de adoecimento dentro deste leite. Porém, você acabou também com algumas proteínas desse leite. Porque uma proteína, para aguentar uma alta temperatura e uma queda brusca de temperatura, ela tem que ser uma senhora proteína. Bom, a caseína é uma das proteínas que se perdem no processo de pasteurização. E essa proteína é uma proteína importante para a digestão desse alimento chamado leite. Então o que você tem hoje na caixinha de Tetra Pak no supermercado? Alguma coisa branca que não é leite. Ela tem um gosto diferente do leite, não se sabe mais o gosto que o leite tem. Eu ainda tenho uma lembrança, eu sou uma pessoa que amo leite e sofri, mas retirei o leite da minha dieta. Isso é estilo de vida, isso não é uma dieta para perder peso, isso é um estilo de vida. Eu entendi que meu corpo adoecia quando eu bebia leite. Então eu precisei retirar o leite da minha dieta porque ele não me fazia bem. Então o leite que hoje você compra no supermercado, ele dura meses fora de refrigeração. Você compra isso numa caixa que está em contato com o alumínio, você leva para sua casa e fica mais um mês até que você termine de consumir até a última caixinha, porque você vai alimentar seus filhos. Né? Geralmente as crianças elas têm uma alimentação predominantemente láctea. Não sei se vocês já perceberam isso. A criança come muito biscoito feito com leite e trigo, bolo que é feito com leite e trigo, pães doces feitos com leite e trigo. Ele bebe um copo de leite com achocolatado ou com aqueles flocos Flakes, né? Os flakes da vida, com bastante açúcar de cana refinado. Então você percebe a quantidade de produto industrializado que você está colocando para dentro? O que são produtos industrializados? O que a gente orienta então em vez disso? O quê? Ao invés de açúcar branco refinado, prefira um açúcar mascavo, que ele é muito mais bruto, ele tem mais minerais do que os refinados. Eu uso o demerara, o cristal. Tá, mas ele já está mais refinado do que o mascavo. Então, repensa, usa o mais bruto possível. Arroz branco polido, ele é muito bom para os canais do baço, pâncreas, que é o elemento terra que eu falei. Só que ele é muito pobre em minerais. O arroz integral, ele está melhor. Ele também passou por menos processos de industrialização. Então, prefira o arroz integral, pelo óbvio de ter muito mais proteína e mineral que o arroz branco polido, tá? Leite de vaca eu desaconselho neste momento. Não, ele é um alimento que poderia ser utilizado sim, ele tem cálcio sim, tem proteínas sim, tem. Mas hoje nós temos um corpo que não consegue digerir esse leite pelas questões que eu coloquei agora há pouco. Você não tem a proteína, caseína que deveria ter nesse leite. Esse leite ele já é modificado também. Se você ferver esse leite, ele não faz nata. Então, mesmo que ele seja um leite integral, isso eu fiz na minha casa, o leite é integral, mas ele não tem nata. Um leite integral, ele tem que ter gordura. Faz parte do processo digestivo também essa gordura. Então, você retira a gordura, você diminui um monte essa possibilidade de digestão desse leite. O leite hoje ele é considerado um grande produtor de muco no corpo. Muco pela medicina chinesa está relacionado a questões respiratórias, tanto que tem muita alergia respiratória. Seu filho tem muita alergia respiratória, experimenta retirar o leite de vaca. Você vai perceber que essa mucosidade toda que está aqui, nesse terço superior aqui, ela vai tender a diminuir. Tem muita dor articular, repense se você está bebendo muito leite. Pode ser o leite. Aí o leite, leia-se produtos feitos de leite.
Então, iogurtes, queijos, etc. Nossa, mas eu sou apaixonada por queijo. Eu também, eu realmente sou apaixonada por queijo. O que eu faço? Eu uso em menor quantidade. Ah, melhor comer margarina? Não. Nunca, jamais. Nunca, jamais margarina. É um produto extremamente industrializado. Essa gordura vegetal, realmente, gente, não queira saber o que vai numa margarina. Prefira manteiga. Aí eu prefiro usar manteiga. Mas é para usar a manteiga aquecida em tudo o dia inteiro? Não. É de novo se perceber. Eu vou usar um pãozinho com manteiga uma vez por dia? Tudo bem. Agora, eu vou usar um pãozinho com manteiga, vou comer aquele bolo que também é feito com manteiga, eu vou na casa da minha amiga que ela vai ter mil folhas que também é feito com muita manteiga, isso tudo num dia só. Você acha que isso está sendo positivo? Pois é, então. Repensa. Então vamos lá. São alimentos que eu estou dizendo que é para retirar, na verdade não é retirar, é substituir. Que é outra coisa que o internauta precisa entender. Eu estou fazendo um estilo de vida, eu não estou fazendo uma dieta. Eu tenho uma escolha de estilo de vida. Na minha escolha, eu escolhi ser saudável. Eu retiro os industrializados, incluindo o Ajinomoto. Ajinomoto, realçadores de sabor. Todos aqueles cubinhos de carne, de frango, de legume. Caldo de legume não pode? Não, não pode. Se você pegar o rótulo, tenta ler o que está escrito nesse rótulo. Tem várias químicas que você não sabe o que significa, que você não sabe o efeito que vai dar no seu corpo. Então, realçador de sabor, ele não deve entrar na dieta de ninguém, tá certo? Acho que a gente conseguiu fechar as questões alimentares relacionadas àquilo que você pode fazer para que te dê uma qualidade melhor na sua saúde, para que você tenha sua energia de defesa com maior capacidade de resistir a infecções e alguns outros adoecimentos, tá bom? Muito bem, eu tenho uma formação em enfermagem, eu sou graduada em enfermagem, tenho uma especialização em ciência e arte e tenho a especialização em acupuntura. Eu sou acupunturista pelo Centro de Terapias Energéticas, o CEATA, aqui em São Paulo. Trabalho com terapias energéticas, acupuntura, fitoterápicos, radiestesia. Faço bastante trabalhos energéticos relacionados a síndromes que você perceber. Vou indicar tratamentos como banhos, chás, acupuntura ou não, alimentação, todas as questões que estiverem relacionadas à síndrome que você apresentar. Eu farei um trabalho junto com você para a gente encontrar qual é o melhor tratamento e provavelmente ele será bem eficaz. A partir do mês de junho, está entrando em formação um grupo que eu chamo Mulheres em Busca de Si Mesmas, que é um grupo que será formado por 5 mulheres. Eu serei a facilitadora desse grupo. É um grupo terapêutico, onde as mulheres poderão colocar as questões que elas querem discutir. Serão 3 encontros, um por mês. E quem quiser participar desse grupo, é só mandar um e-mail para mim. Você vai ver na tela, tem 2 e-mails, você pode escolher mandar um e-mail para mim, que eu vou responder com uma ficha de inscrição e vão ter os assuntos que você quer discutir e a gente vai falar sobre os assuntos. Serão 3 assuntos, por isso 3 encontros, e a gente vai falar muito sobre autopercepção. Como, de novo, sem autoconhecimento não há evolução espiritual. Então, Mulheres em Busca de Si Mesma é um grupo bem legal, bem interessante. Você vai poder participar a partir do mês de junho. Muito legal, muito bacana mesmo. Bom, Orlando, eu não posso negar que eu gostei mais uma vez desse tema que a gente abordou aqui da medicina chinesa, porque ela faz isso como ninguém, né? Ela faz uma abordagem, Obrigada. Passeia para cá, passeia para lá. E agora os seus ensinamentos também, né, Orlando? Você também tem outras histórias aí pela frente? Tem algumas coisas para fazer, que a gente terminou da medicina chinesa, terminou não, colocou, e uma coisa que a Sueli falou é assim, você nunca para. Porque o pessoal tem que entender assim, às vezes a pessoa faz um cursinho
de medicina chinesa, ele lê algumas coisas, a pessoa vira assim uma expertise dele. Ah, não entende. Não entende. Você nunca para, é coisa nova que você vai vendo, é uma informação aqui, é uma informação ali que você vai abrindo, vai afinando. De diferença, que até a gente estava conversando em off, tem diferença de fisiologia de um determinado povo, um povo do lado do Oriente, do Ocidente, tem muita coisa. Então você não termina. Então, só que na parte dela, parte da acupuntura é aqui. Então ela está voltada para cá, então ela conhece bem o povo e dá para fazer isso daí. Então tem essas informações e não para. Como é a mesma coisa que a gente sempre vive fazendo com o Fred e tudo, essa parte que às vezes eu falo muito de tarô. Por quê? Porque tem N coisas, então você não para, cada hora uma coisa nova. Então assim, daqui uns 2 meses, um pouquinho mais para frente, pro segundo semestre, já vai ter, eu estou montando um work de temperamentos. Olha, que legal. Que já envolve uma parte, aí tem a parte da personalidade, a parte espiritual que já vai entrar, a parte do signo, que às vezes a pessoa não. Então tem traços da medicina chinesa, tem informações aqui que bate muito. Se a pessoa fizer um workshop de temperamentos, depois pega a medicina chinesa, você complementa. Porque a informação é a mesma. Para vocês verem, não é fácil entender. Que nem o Tao de King é praticamente o que se usa é o Tao. É o Tao todinho que tem informação da medicina chinesa e tem essa parte tarô. E tem uma outra coisa que eu vou fazer assim, eu estou montando já, isso também para o segundo semestre, é um treinamento de expertise. Ou seja, a pessoa tem uma expertise. O que eu notei? Tem pessoas que têm um conhecimento, algumas informações, só que ela não sabe pôr isso para ganhar dinheiro. Isso é importante. Então, assim, tem coisas básicas, às vezes simples, que a pessoa faz o treinamento da expertise dela para ganhar o dinheiro. Aí vou falar, mas está cheio de cursos fazendo isso. Não, é diferente. Eu só dou os toques de como a pessoa faz e é por ela. Ela que vai ter que pôr em prática algumas coisas. Ela vai achar a própria fórmula, né? Lógico, isso, né? Aí a pessoa, mas como quiser fazer isso? Primeiro, eu sou formado em marketing, daí eu posso falar. Marketing e propaganda. Eu sou master em PNL. Então tem elementos que eu consigo trabalhar isso com a pessoa e umas informações que eu fui pegando daqui e ali fui vendo para afinar isso. E também eu vou fazer um curso de expertise para a pessoa pegar aquilo e ela fazer como ela ganhar um dinheiro com isso. Isso é muito bom. Muito legal. Para ganhar dinheiro e outra, sem gasto, gente. O sem gasto que eu tô falando não é aquela história que às vezes o cara fala sem gasto e fala, compre o meu livro de R$500. Não estou dizendo mais como. Não é. É realmente essa parte sem gasto. É uma parte que eu faço uma contribuição para a pessoa poder fazer da forma dela. Isso é muito legal. Isso é uma ajuda e tanto, que vem em boa hora, inclusive. Né? Bom, pessoal, então também quem já conhece meu trabalho aqui da Serenata e Companhia, quero deixar aqui mais uma vez o site para vocês poderem comprovar, né? Que é o www.serenatecia.com.br, que é um site onde você pode comprar trabalhos ligados ao lado emocional, né, ao lado sentimental, tanto da sua família como da sua empresa, mas a gente sempre formata o modelo ideal para a sua realidade. Então, se você quer impactar em algum dia nobre os funcionários da sua empresa, por exemplo, então, de repente, um dia das mães, a gente pode passear pela sua empresa, a sua empresa inteira, com música, a gente leva flauta, violão, vozes, enfim, e passamos com um recado para você, ou na sua própria casa, né? Como na sua bodas de ouro, bodas de prata, aniversário, enfim. Na parte de homenagem personalizada, pode contar com a Serenata e Companhia. E com a música ao vivo, enfim. Tem uma infinidade muito grande de trabalhos, né? Mas então eu quero deixar aqui mais uma vez registrado, que é o www.serenatecia.com.br. Depois um casal que a gente não sabia que estava lançando aqui. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, e em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. Eu sei que vou te amar, e em cada meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida,
Eu sei que vou chorar, eu vou chorar. A cada ausência tua eu